Como controlar a ansiedade faltando poucos dias para a prova do Enem. O meu nome é Agatha e eu sou estudante de Medicina da Federal. Gente, uma coisa muito importante que eu tenho pra falar aqui pra vocês é que não adianta nada você ter se matado de estudar o ano inteiro, você ter, sei lá, abdicado de finais de semana, de saída com os amigos, de festas, enfim, se você não tiver com a cabeça em dia, entendeu? Com a saúde mental boa, tranquila. Tranquila acho que ninguém vai estar, né? Mas enfim, se você não souber controlar os seus pensamentos, tá? Então, isso é muito importante porque foi algo que me falaram quando eu era vestibulanda, eu vi num vídeo aí do YouTube também, e eu não poderia deixar de falar aqui pra vocês, tá? E eu também vou aproveitar pra começar esse vídeo contando o meu relato aí da prova do Enem. No primeiro dia de prova do Enem, eu tava muito nervosa pela redação, tá? Porque eu tinha estudado muito o ano inteiro pra conseguir... Tem carro, eu tô aqui na frente de casa, daí vai passar às vezes carro aqui, tá? Mas enfim, foca no que eu tô falando. No primeiro dia de prova eu tava nervosa por conta da redação, porque tinha sido algo que eu tinha focado muito durante o meu ano de estudo pra conseguir chegar perto do 1000, né? Ou até, inclusive, chegar ao 1000. Então, eu era muito perfeccionista nessa coisa da redação. E eu queria que saísse tudo perfeito, né, gente? A gente sempre quer, né? E eu fiquei muito nervosa porque eu tentava, como é que eu posso dizer? Eu tentava adivinhar qual que seria o tema da redação. A gente sempre fica muito nervoso, né? Ah, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquele outro. E essa coisa da questão de não saber, né, qual que será o tema, se eu vou saber escrever o que vai aparecer lá na prova, qual que vai ser o tema, se eu vou ter repertório para escrever, se eu não vou travar na escrita, enfim. Foi algo que me deixou muito nervosa, muito ansiosa pra prova. Mas, mesmo sentindo isso, durante o ano inteiro, eu sabia que eu ia sentir isso, entendeu? E esse foi um dos grandes diferenciais, porque... eu lembro que eu fiquei revisando os repertórios de redação ali que eu tinha feito no slide minutos antes de estar na prova. Então, foi algo que eu foquei bastante, assim, né? Só que foi algo que eu já sabia que ia acontecer, entende? E o mais importante não é você não tentar ficar ansioso, não tentar ficar ansiosa, mas é você saber controlar os seus pensamentos. É você saber, não, se eu ficar ansioso, se eu ficar ansiosa, eu vou saber contornar essas crises, possíveis crises que eu tiver. Se eu ficar nervoso, se eu ficar nervosa, eu vou saber controlar os meus pensamentos, eu vou saber voltar pra prova, entendeu? Focar só na prova. Então, o importante não é você não tentar ter esses pensamentos, mas saber contornar esses pensamentos, tá? E foi isso que eu foquei. Eu sabia que muito provavelmente eu ia ficar ansiosa, eu ia ficar nervosa. Até porque quem se preparou o ano inteiro, gente, agora eu tô falando de vocês, tá? É normal ficar ansioso, é normal ficar ansiosa, é normal ficar nervoso, é normal ficar, sei lá, sem saber o que vai acontecer, entendeu? É normal, você se preparou o ano inteiro. Seria estranho se você não ficasse nervoso, não ficasse nervosa, não ficasse ansiosa, enfim. Então saiba que é completamente normal, você só tem que saber contornar isso pra que isso não te impeça de ter o melhor desempenho aí na prova, tá? Enfim, então no primeiro dia a minha ansiedade foi essa, em relacionado à redação. Então eu escrevi quando eu peguei ali a prova, assim, essa ansiedade durou só até chegar à prova, né? Nos primeiros minutos ali, depois foi tranquilo, depois eu comecei a ficar mais calma. No segundo dia de prova, foi aí que a coisa pegou, tá? Eu não tava ansiosa pra prova, apesar de ter focado muito também em ciência da natureza, eu foquei muito mais do que em redação. Eu não tava nervosa, não tava ansiosa, porque eu acho que, como é que eu posso dizer, já tinha passado 50% da prova, entende? Mais de 50% até. Então acho que foi isso que me deixou mais tranquila. Só que eu comecei a resolver a prova e eu comecei a me desesperar com o tempo. E olha, gente, o segundo dia de prova tem 5 horas, né? Eu resolvia em casa simulados em 3 horas. E eu não tô falando aqui pra assustar vocês, mas eu tô falando que são pensamentos que podem invadir a nossa mente no meio da prova e que podem não ser reais, mas eles vão estar ali pra te atazanar. Até porque deu tempo de eu resolver a prova. Só que no começo, quando eu tava ali nervosa com o tempo, nunca que eu ia pensar que não, vai dar tempo, fica tranquila, resolve o que dá. Porque esses pensamentos, eles são pensamentos que a gente chama de pensamentos intrusivos, né? Então, você tem que saber contornar. E daí eu comecei a me desesperar. Não vai dar tempo, 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 não vai dar tempo. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. E foi aí que eu tive uma crise de ansiedade, tá? Comecei a chorar desesperadamente, não consegui respirar, pedi pra ir no banheiro. Eu tava soluçando, assim, porque eu tava meio que engasgada, que eu não conseguia respirar. E daí a mulher do detector, ela só falou, calma, respira. E nossa, eu lembro como se fosse... Meu Deus, foi na hora que eu virei de costas que ela falou, né? Pra ela passar o detector nas costas. Então ela falou, calma, respira. E daí eu fui no banheiro, respirei, eu pensei, olha,
Eu tô aqui fazendo a minha parte, tentei me acalmar, né? Porque é só isso que a gente tem na hora ali da prova. E pedi pra Deus também me acalmar, pra eu ficar calma. E eu tava fazendo a minha parte. Se não desse tempo, paciência, eu ia fazer de tudo pra dar tempo. E se não desse, era porque não era pra dar. Foi isso que eu pensei. Aí lavei meu rosto e fui pra prova. Voltei pra prova. Foi aí que eu comecei a me tranquilizar um pouco mais. Mas consegui resolver a prova tranquilamente. No final deu tudo certo, né? Consegui acertar aí 40 questões de matemática, enfim. Mas o que eu quero dizer pra você é que o mais importante não é você tentar não ter esses pensamentos, possivelmente até essas crises, mas é você saber contornar isso. Porque foi o que eu fiz, foi o necessário fazer, entendeu? Então, foi esse o meu relato, assim. Foi difícil, né? Mas o importante aí é você saber controlar esses pensamentos, saber contornar esses obstáculos que possam aparecer aí na sua caminhada, tá? A primeira dica que eu tenho pra passar aqui pra vocês é a meditação. Saber meditar vai fazer com que você saiba respirar, tá? Saiba oxigenar todo o seu corpo aí pra que você consiga ficar mais calmo, Então, tente treinar aí essa meditação. Tem várias meditações guiadas justamente pra ansiedade, pra nervosismo no YouTube mesmo. Você encontra aí meditações de 5 até, sei lá, horas aí. Então, mesmo se você tiver, não tem muita prática, mas faz essas meditações mais rápidas, meditações guiadas aí nesse começo, para que facilite aí essa questão da respiração, para que você consiga ficar mais calmo. Porque quando você sabe respirar aí da forma certa, você oxigena todo o seu corpo aí, inclusive mais o seu cérebro, e isso te traz mais pra realidade. Então, meditação aí é uma dica muito boa que eu praticava também, tá? A segunda dica é exercício físico. Uma frase que eu ouvi também quando eu tava aí nessa questão do Enem é: você não vai ficar ansioso se você estiver correndo no asfalto durante 5 quilômetros. Você pode esquecer, você não vai ficar ansiosa, você não vai ficar nervosa, você não vai ficar... A única coisa, você vai querer sair daquele sol e parar o mais rápido possível e cair numa, sei lá, numa cachoeira, numa piscina, entendeu? Então, sai pra fazer exercício físico, corra na rua. Tá muito ansioso, larga o estudo, até porque não vai fazer 2 horas de pausa que você for correr na rua, que você for voltar, que você for brincar com seu cachorro, que você for ficar com a sua família, que você for sair pra dar uma refrescada na mente. Não vai fazer diferença na sua aprovação, tá? Até porque a gente tá poucos dias da prova, não vai ser isso que vai te aprovar, desaprovar, enfim. Sai, se você sentir necessidade, começa uma academia, sai pra andar de bicicleta, sai pra correr, sai pra andar, enfim, pra ficar mais calmo, né? Até porque essa parte de exercício físico é muito importante, é uma dica muito boa. Outra coisa, mudança de pensamento, é outra dica aí. Pensa em tudo que você já estudou. Não vai, como eu disse, não vai ser 3 horas de estudo, 3 dias, uma semana que vai fazer uma diferença brutal aí no seu estudo, entendeu? Então, se você estiver lá na prova e começar a ficar nervoso, não, calma. Pô, eu já vi esse conteúdo. Eu já fiz essa prova antes. Eu já treinei em casa, eu tô pronto. Olha todas essas horas que eu fiquei estudando em casa. Olha todos os finais de semana que eu fiquei estudando. Relaxa, vai dar certo. Tenta mudar o seu pensamento, essa é a chave. Outra coisa, tente não dar muita importância, tá? Eu sei que é uma prova muito importante que vai definir o seu futuro, mas são só questões. Então, quando você meio que exercita o seu cérebro pra pensar que ela não tem aquela importância toda que você tá dando, isso melhora também essa questão da ansiedade, tá? São só questões. É só um texto de 30 linhas, só isso. São só questões, entendeu? Tenta mudar esse pensamento que você vai ficando mais tranquilo aí também. Quando você estiver lá na prova, não foque no que vem depois, não foque no que tá lá fora, não foque no que você deixou em casa. Foque só em acertar o maior número de questões possível. É só isso que tá ao seu controle, entendeu? Então, quando você estiver lá na prova, o pensamento começou a ir lá pra vizinha que tava fazendo um churrasco. Volta pra prova. Assinala. Presta atenção, foco, concentração. É só aquilo que importa, você dá o seu melhor. É só isso que importa. Você só tem que acertar o maior número de questões que você conseguir, entendeu? Foco total nisso. Outra coisa, não altere o seu horário de sono, tá? Se você vai normalmente dormir 10 horas, meia-noite, continue dormindo nesse horário. Se você tá acostumado a acordar às 7 horas da manhã, continue acordando nesse horário. Não altere muito a sua rotina, tá? Nesses últimos dias, porque isso pode impactar você lá no dia da prova do Enem. Então, continue com a sua vida normal, tá? Principalmente a sua rotina. Agora, por último, eu vou passar uma técnica pra vocês, que é a técnica das 5 cores e dos 5 cheiros. Se você começar a ficar muito ansioso, se você começar a ficar muito ansiosa, faça essa técnica, tá? O que você tem que fazer? Você tem que parar e procurar imediatamente, quando você sentir que tá ficando aí mais nervoso, procurar 5 cores que estão ao seu redor e 5 sons. Não são cheiros, gente, desculpa, eu errei aqui, tá?
são os sons, tá? Você tem que procurar 5 cores. Então, tô vendo rosa, tô vendo verde, tô vendo branco, tô vendo marrom e tô vendo cinza, enfim. Procurar 5 cores e depois procurar 5 sons. Um passarinho tá fazendo barulho? Tem um caminhão passando? Tem o cachorro andando aqui perto? Tem o carro passando lá na rua? Um carro freando? Enfim, essa técnica das 5 cores e dos 5 sons faz um impacto muito grande e aí você volta pra realidade, tá? É uma técnica de instalação na realidade. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram. Foi isso por hoje. Bons estudos!